Alô, alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara, bate no peito e grita, o Palmeiras é grande. Aqui é o 86 e além de grande, tem Mundial em 51. E além de tudo isso, nunca foi rebaixado. É o Aguiar que tá falando. O Aguiar se emocionou tanto que primeiro falou a mentira pra depois falar o próprio nome. Então, vai ter que falar, né? Quando se trata de Palmeiras é assim. É isso aí, Dibradores, retornamos para mais um podcast e como estamos nos aproximando do Dia da Mentira, resolvemos aqui trazer esse tema tão relevante para o futebol e eu diria mais, Aguiar 86, não é importante para o futebol, a mentira é a base da pirâmide da nossa sociedade. O que seria da nossa sociedade sem as mentiras? Na minha humilde opinião, a sociedade ela é sustentada por 3 pilares, que são a mentira, a falsidade e a hipocrisia. Eu acho que a sociedade sem esses 3 pilares estaria em ruínas. Eu acho que a gente vai falar algumas coisas aí relacionadas ao futebol com o Dia da Mentira, mas acho que a mentira, como o Caissara falou, é a base social. Se você for verdadeiro, se você for franco, se você for uma pessoa que fala todas as verdades na cara das outras, primeiro de tudo, você não casa. Segundo de tudo, você não tem amigo. Você não conquista nenhum emprego, porque... Ô Aguiar, vamos falar a verdade, você já foi numa entrevista de emprego e falou que o seu pior defeito era ser perfeccionista demais? É aquele tipo de mentira que todo mundo tá esperando, porque as pessoas falam assim, eu sou sincero, eu falo na cara, porque eu sou autêntico. Mano, todo mundo quer ouvir algumas mentiras, a mentira é muito importante. Já pensou, a pessoa compra, sei lá, um tênis bonito, aí ela tá toda feliz lá, porque, nossa, meu tênis aqui, paguei R$1.000 no meu tênis, aí você achou o tênis horroroso, você vai chegar pra pessoa e falar, nossa, comprava um por 100 mais bonito. Você não vai falar, né? Você vai, não, é muito fofinho, é legal. Então, a mentira faz parte da nossa cultura do dia a dia. Ou quando a pessoa chega pra você e fala assim, eu vim com essa roupa aqui, eu tô elegante. Você não vai chegar pra pessoa e falar assim, meu Deus do céu, você tá muito feio, sabe? Quem que organizou esse seu guarda-roupa aí? Foi o Romero Brito? Ou então quando aquele seu amigo chega pra você e fala assim, cara, eu tô de olho naquela outra pessoa ali, o que você acha? Você acha que eu tenho chance? Aí você fala, sabe que o seu amigo... potencial. Você sabe que o seu amigo é um saco de vacilo, você sabe que ele tem que morrer solteiro porque ele é muito chato, ele é muito ruim, ele não se ajuda, mas... Você vai fazer o quê? Você é amigo. Aí você vai chegar pro cara e vai falar assim, mano, você não tem chance, nem vai, que vai ser bota. Ou então você fala a verdade, olha, você tem chance, 1 em 1 milhão, se a pessoa for louca. Mas você não vai falar isso, Aguiar, você vai falar assim, não, vai lá, vai que dá. Confia, vai no seu potencial. Até sua mãe, quando você pergunta pra ela que, qual que é o seu filho favorito, ela fala assim, eu amo todos iguais. Mentira, sempre ela gosta de mais um, viu? E não, geralmente não é você. Exatamente, a mentira, falando até, né, citando o caso do nosso companheiro aí, do ícone maior do programa, que é o Anjo Caído, que é o pai da mentira, né, diga-se de passagem, a mentira é um bem social, a mentira é uma coisa que tem que ser preservada, porque assim, se a mentira não for preservada, meu amigo, aí não tem dinheiro, aí não tem amor, não tem fraternidade, a sociedade vai desabar se as pessoas falarem só a verdade. Você lembra muito bem daquele filme do Jim Carrey, né? O Mentiroso. Você sabe o que aconteceu quando o filho dele desejou ele não mentir nem um dia. A vida dele se tornou um inferno em apenas um dia. Imagina você se não existisse a mentira. Não, o Anjo Caído manda falar aí pro 86 que ele não mente, ele só omite informações. Não, o Anjo Caído é o pai da mentira. Isso é a informação que ele te passou, é mais uma mentira. Na verdade, para homenagear esse dia tão importante da cultura mundial, eu diria, a gente vai trazer algumas mentiras clássicas do futebol, porque o futebol ele está entranhado na nossa sociedade e, consequentemente, ele está ali passando de mentira em mentira todo dia, né? Inclusive, a gente abriu o programa contando 3 delas, para você que prestou atenção. Não, o que eu contei não era mentira, não. Mas antes da gente se aprofundar nesse tema tão especial, ou é uma mentira? Vamos saber logo depois. Mas antes, Aguiar 86, depois do nosso breve ato, eu queria saber de vocês se as nossas caixas de e-mail ficaram lotadas. Algumas pessoas mandaram mensagens aqui pra gente, né, falando que se a gente ia demorar pra voltar e não sei o quê, porque a gente nem avisou no Instagram lá, né, teve uma vez que a gente parou também de fazer, só que a gente deu uma avisada lá que ia estar editando o programa. Dessa vez a gente sumiu de vez, acho que a gente ficou um mês sem gravar programa. Na verdade, um mês acaba sendo 2 programas, né? Nem são muitos, porque a gente falou pro pessoal que o nosso programa é quinzenal, mas
voltamos aí depois do programa que a gente fez com o Ronaldo, amigo do Aguiar, no projeto deles aí. E o programa Amenidades, que a gente falou sobre tudo e falou sobre nada. Mas esse aqui tem um programa, o foco é a mentira. Mas antes desse programa, ô Caissara, eu vou ler o comentário aqui que o Vitor Molina fez no nosso YouTube. Comentou o programa lá e ele falou assim, ó: cara, o programa é sensacional, vocês têm outras mídias? E eu respondo pro Vitor Molina, a gente tem outras mídias, ô Caissara? Então, eu acho que ele queria perguntar se a gente faz outros tipos de conteúdo, né? Por exemplo, live, essas coisas. Nada pornô, hein, Caissara? Da onde que o Aguiar tirou isso aí, gratuito, cara? Né? Não, só tô né, o cara entender que é futebol, né? Não, vamos pros outros caminhos que o Caissara usa. Isso porque o Aguiar, ele faz o programa com a mulher e a filha do lado, cara. Mas eu acho que ele estava se referindo a algum conteúdo diferente do podcast. A resposta é não. A gente basicamente tem o podcast e a gente utiliza aí o Facebook, o Instagram e o Twitter para interagir com as pessoas e também para divulgar, né, os episódios. Mas quem sabe um dia, né, quando a gente tiver ouvinte suficiente aí para a gente ter um grupo de membros no YouTube, já pensou? Tá na moda isso aí, vamos ver, quem sabe. O grupo de membros no YouTube, ou quem sabe as pessoas também pagando, dando uma caixinha aí, contribuição. Pix, mas hein, Pix de 50 centavos. Se cada ouvinte doar um Pix pra gente, a gente já vai poder tomar um sorvete daqui a um ano. Vai ter que dividir entre os três, né? Mas, bom, agradecer o comentário do Vitor Molina, ele fez um comentário lá no YouTube, falando que o programa é muito bom, assim, a gente agradece, né, porque apesar da gente ter o trabalho aqui e não fazer sempre, né, a gente dá umas mancadas, mas como a gente disse no programa passado, é muito bom estar retornando com o Dibrada, e a gente pede para as pessoas, né, tem as mídias sociais, né, lá no site, tem no Facebook, no Instagram, todos eles, blog Dibrada, e quem quiser mandar um e-mail pra gente, ou vai lá no nosso site no Dibrada, tem uma parte escrito contato, você responde lá, ou você manda um e-mail para contato@dibrada.com.br, é certeza, mandou mensagem pra gente e a gente lê aqui no programa. Não, tem um e-mail aqui, inclusive você põe uma música tipo do Reginaldo Rossi, que o e-mail é pra você. Olha só, Caissara. A Luana Lima, de Curitiba, falou que o 86 tem uma voz poética. A gente sabe que isso não é verdade, mas ela tem uma pergunta. E ela é direta, parece que até que ela adivinhou que o programa é o Dia da Mentira. O Palmeiras tem ou não tem Mundial? Ela quer que você responda na lata. Eu quero saber de onde que o Aguiar recebe esses e-mails aí, que acho que só ele que recebe. Mas enfim, a Luana lá da República de Curitiba, lá a terra do juizão, que o Aguiar era fã até semana passada. O Palmeiras tem Mundial, lógico. E agradecer ela por ela falar que eu tenho uma voz poética e tamo aí. Começou as mentiras, Caissara. Começou com o ouvinte aí, né? Falando com o 86 tem a voz poética. Então parece que adivinhou o programa. Ronaldinho tá no Santos com Pelé. Minas importou do Rio a maré. É só notícia boa na televisão. Acabou-se a inflação. Barato é o marido da barata. A Amazônia preza sua mata. Pega na mentira. Pega na mentira. Corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela. Pega na mentira. Já voei num disco voador. Não tem timbalada em Salvador. É isso aí, vibradores, retornamos. Vamos aqui para nossa lista que a gente teve todo o trabalho de elaborar, não, copiá-la do site Olé do Brasil. Então a gente deu uma adaptada em alguns tópicos aqui, mas todo o crédito aos nossos amigos do Olé do Brasil, que sempre postam notícias muito interessantes do mundo do futebol com toque de humor. Aguiar e 86, primeira informação da lista. 87 é do Flamengo? Verdade ou mentira? Esporte na lata. Eu ia completar com isso que o Aguiar falou. Eu nem sei a história de 87, na verdade a gente nem estudou muito, né? É que nem aquelas histórias quando fala que o São Paulo foi rebaixado. Nesse caso a gente estudou, né?
por conta do programa que a gente ia fazer, da Copa João Avelange a gente também estudou. Esse 87 do Flamengo eu nunca estudei, mas se é contra o Flamengo, então que se foda. 87 é do Sport. O campeonato oficial daquele ano foi o campeonato que o Sport ganhou, fato. Eu acho que essa daí não tem muita discussão, não. É só a torcida do Flamengo acredita nessa história aí. Até a taça do oficial, a justiça, se eu não me engano, o Superior Tribunal de Justiça do Brasil já determinou. Então, Flamengo, senta e chora, 87 é do Sport. A famosa taça das bolinhas. É isso que eu ia falar. Na verdade, o que chama mais atenção nesse campeonato não é nem o campeonato em si, é o nome da taça, Taça das Bolinhas. Não, mas na verdade a taça das bolinhas, a treta é outra, né? É porque quando o São Paulo foi hexacampeão, pentacampeão, aí ele pegou essa taça pra ele, né? Essa taça ficou em definitivo com o São Paulo. Só que o Flamengo, contando com 87, né? Com o título de 87, ele teria sido pentacampeão antes. E aí entrou-se nesse imbróglio aí. O São Paulo tava com a taça das bolinhas por ter chegado aos 5 títulos primeiro. E depois o Flamengo que estava reivindificando, mas aí entrou mais um rolo depois aí, porque os títulos anteriores a 70, né, que era a Taça Brasil e o Roberto Gomes Presosa também viraram o Campeonato Brasileiro, então isso aí explica um pouco da salada do futebol brasileiro, mas a Taça das Bolinhas não está com o Sport. Então, mas é só pegar cada bolinha daquela taça lá e distribuir pra um campeão, né? Pô, a CBF ia adorar, porque ela gosta de fazer média pra caralho. Eu já tinha ouvido falar uma conversa uma vez de cortar a taça no meio, e não é zoeira não, viu? E quem na época do Rei Salomão que falaram isso. Aí teria metade da taça pra um time, metade pra outro, uma história assim. Mas uma placa. Mas o Flamengo, eu tenho certeza que ia ser o cara que ia falar assim, não, pode cortar mesmo. Com certeza. Comemoração é pra torcida, porque é uma torcida que vibra bastante, que nos incentiva, que cobra e que tem essa rivalidade 87 é nossa. O respeito voltou, Aguiar. Quando o time tá naquela fase, começa a ganhar 2, 3 joguinhos, aí começa, o respeito voltou. Foi o grande Vasco que veio com esse papinho, né? O grande Eurico Miranda. E com esse respeito voltou, sim, pra Série B, com 4 rebaixamentos. Esse aí é o famoso pra fazer média, né? Na verdade, tem um vídeo bem famoso do Eurico falando isso, o respeito voltou, aí o cara fica pra ele assim, mas e aí como tá o time? Ele, o respeito voltou, porque é a época que o Eurico tinha acabado de voltar pro Vasco. E se eu não me engano, foi a época até que ele falou que se o time fosse rebaixado, ele ia pra Sibéria. O time acabou indo pra rebaixado e ele não foi pra Sibéria, né? Aliás, eu acho que o Eurico tá num lugar bem mais quentinho essas horas. Tá lá com o Eurico, tá lá com o anjo caído. Essa história de o respeito voltou, mano, é média de presidente que assumiu o clube agora, né? Você não tem, faz o seu trabalho lá e depois que o seu clube ganhar alguma coisa, você fala que o respeito voltou, né? Na verdade, não... E tem outra também, né? Que é outra frase que também é muito usada. É uma vertente, né? É o campeão voltou. O campeão voltou, acho que ficou popular aí com o São Paulo, que nos últimos anos estava não, né? No presente ainda. Está em crise de títulos. Tá acabando. E aí, às vezes, ele engata uma sequência boa, a torcida volta a confiar no time, mas aí ele começa com esse papinho, o campeão voltou, vamos lá, e só que no fim das contas naufraga de novo. Então é mais uma mentira que a torcida do São Paulo tá contando para si mesmo. Colocando um parênteses também, se usa muito pros campeões que caem e voltam, né? Né? Isso aí a gente vai ter que fazer um programa especial pra isso aí. Não, mas eu só quero falar, e eu e o Caissara podemos falar com propriedade, pelo menos a nossa torcida nunca teve que gritar isso aí, não. A gente vive falando isso aqui, né? Acho que um time grande que cai pra segunda divisão não devia nem cair, né? Apesar que assim, não sei, não devia nem cair. Caiu, retrospecto da campanha ruim que fez e um monte de time caiu. Agora só tem, acho que 4 times grandes que não caíram ainda. Mas, no caso aí, tipo assim, o time cair pra Série B e voltar é obrigação, né? Cruzeiro, diga-se de passagem. Mas você arrumou 4 times aí não sei aonde, só tem 2, pô. O Flamengo, o Santos e o São Paulo, né? Não, só o Santos e o Flamengo. São Paulo é discutível. O respeito voltou. Ponto. O respeito voltou. Ponto. Depois de empatar 0-0 com o Corinthians, o 4º rebaixamento do Vasco em 12 anos é algo praticamente impossível de ser evitado. Bom, vamos para o nome da lista aqui. É o Fluminense
paga a Série B em dia. Então, o Fluminense já pagou a Série B? Ainda não? Como que vocês pensam aí? Tá devendo ainda, né? O Fluminense é o seu Madruga do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, a gente já fez aquele programa lá quando a gente falou da João Avelange. E eu trouxe uma informação de que alguns teóricos aí do Fluminense dizem que ele já pagou a Série B, porque na época lá que ele disputou a primeira divisão, lá a Copa João Avelange, ele conseguiu ficar bem e tal, mas é um papinho que assim, só cola pra trouxa mesmo. O Fluminense tá devendo a Série B e outra, tá devendo a Série B, que era pra ele ter descido naquele caso o Everton lá da Portuguesa. Então o Fluminense, paga a Série B. Então aí que eu pergunto pra você, 86, você perdeu a virgindade sem o ato? Que conversa é essa, Guerra? Não, responde. Mas peraí, de onde que surgiu isso aí? Responde a pergunta. Eu perdi com a minha... Guerra. Não, mas então, como o cara pagou a Série B sem jogar a Série B? O Aguiar tá muito promíscuo esses dias, né? Esse programa aqui. Essa quarentena tá acabando com o Aguiar. O Aguiar, ele me falou que ele voltou a ser virgem nessa quarentena. O Corinthians é bicampeão mundial. Isso aí é um discutível, hein? Eu tenho várias ressalvas, mas é verdade. É verdade esse bilhete. Eu também concordo que o Corinthians é bicampeão mundial. Eu só até hoje eu não sei porque o Vasco disputou esse mundial, mas tudo bem. Bom, eu acho que essa história que o Corinthians é bicampeão mundial, eu acho que ela acabou muito em 2012, né? Porque o Corinthians conseguiu acabar ganhando a Libertadores. Tinha-se a piada de que o Corinthians não era campeão mundial porque não tinha disputado a Libertadores, não tinha ganhado a Libertadores, aliás, e não tinha ganhado o Mundial. Então ficava aquela história, né? Tipo, não tem Mundial sem Libertadores. Mas quando ele ganhou o Mundial, aí acabou ficando assim, não tem mais o que fazer, né? Tem, como dizem por aí, né? Melhor você ter... Tem o que fazer sim, vamos usar o Palmeiras agora. Sim, sempre. Mas é que nem o pessoal do Corinthians fala, né? É melhor você ter uma Libertadores com 2 Mundiais do que 2 Libertadores e nenhum Mundial. Pior que é verdade, viu? Quando o pessoal fala que time grande não cai, né? 86 e Caiçara. Mas tem aí, só nessa próxima divisão aqui, né? Próxima Série B, tem 4 campeões brasileiros. Então que negócio é esse que time grande não cai? O meu não cai. O meu do Caiçara não cai. Agora tem uns aí, até do programa aqui, que cai direto. Eu acho que essa história de time grande não cai, ela era muito usada quando, por exemplo, quando caía o Fluminense, depois caiu lá em 2002 o Palmeiras e o Botafogo. Com o passar dos anos, muito time grande foi caindo, aí esse discurso acabou ficando um pouco ultrapassado, né? Porque se time grande não cai, então assim, só 3 ou 4 times não caíram até hoje. Então fica difícil, né? Eu acho que esse discurso de que time grande não cai era muito na época que foi inventado, né? Então, só time pequeno cai. Mas aí começou a cair um monte de time grande. E, por exemplo, a gente tem o Vasco. A gente já discutiu isso naquele programa que a gente falou sobre o tutorial do time grande. O Vasco é uma equipe grande. Só que já caiu, é a 4ª vez que o Vasco cai. Então, na verdade, o time grande, ele cai sim. O problema é o elenco que você tem no ano e ele vai cair. Mas a história do time não apaga, mas cai sim. Outra mentira aqui que a gente tem no nosso futebol, que é o São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil porque sempre disputou a Libertadores. Verdade ou mentira? Papo furado. É papo furado. Tem até a sua certa relevância, porque o São Paulo de fato ficou alguns anos sem disputar a Copa do Brasil, mas não dá para falar exatamente isso, né? Porque afinal de contas já disputou a Copa do Brasil várias vezes, inclusive conseguiu perder um título praticamente ganho, né, nos últimos minutos pro Cruzeiro. Então, meu amigo, papinho de quem não consegue ganhar. Esse papo é por conta do São Paulo em muitos anos não ter disputado a Copa do Brasil, porque a CBF fazia com que os times que estavam na Libertadores não disputassem a Copa do Brasil. E eu até digo que, assim, é até relevante esse tipo de posicionamento, essa falácia, né, é até um alibi bom, mas realmente tem jeito de ganhar a Copa do Brasil disputando pelo menos às vezes, assim, e você saindo aí do time grande. Tipo, você pega o Santo André é um time pequeno e já tem Copa do Brasil, e o São Paulo não tem. Aquele jogo lá foi muito bom, que o Rogério Pinheiro derrubou o Giovani e a gente tava na casa do Aguiar esse dia, você lembra? É verdade, exatamente. Você já jogou lá em casa. Todo mundo secando o São Paulo. Eu vou usar um argumento não muito bom, né, porque é um argumento verde nojento. Não sei se o 886 sabe, né, que o 886 ele fala que é palmeirense, mas não sabe nada da história do Palmeiras, apesar de ser professor de história. Palmeiras é o time que mais disputou Libertadores, você sabe disso, 86? Sim, Passou sei. São Paulo. Sei. Então, como o Palmeiras, que é o time que mais disputou a Libertadores, tem 4 Copa do Brasil?
Tem alguma correlação aí. É que assim, Concorda? sim, mas a Copa do Brasil que o Palmeiras tem, as 3 que o Palmeiras tem, as últimas, né, sem ser a de 98, o Palmeiras ganhou quando ele já conseguia disputar a Copa do Brasil e a Libertadores junto, né? Foi em 2012, 2015, Não, 2012 não. 2013, 2015 e 2020, né? Então, de 2010 pra cá, eu não lembro exatamente quando os times puderam passar a disputar a Copa do Brasil. Acho que 2015. Eu acho que essa última que o Palmeiras ganhou. Essa última que o Palmeiras ganhou, não, né? Essa última com o Felipão aí, que foi no ano do rebaixamento, inclusive. Os times da Libertadores ainda não disputavam. Então, aí agora, essa de 2015, eu acho que já. E das últimas 4, 5 Copa do Brasil, com certeza. Então, mas não, lógico, é um discurso pra você quebrar isso aí. E também pode falar que assim, o Palmeiras disputou um monte de Libertadores e só ganhou 2, né? Também tem isso. Mas é esperado, né? A camisa é outra coisa, né? Outra mentira que é contada aqui, a gente já relatou ela em alguns programas, o São Paulo nunca foi rebaixado no Paulistão. Isso aí a gente já discutiu isso, eu e o Caissara temos uma opinião parecida, que é falar que o São Paulo acabou não disputando a segunda divisão, e o Aguiar pode falar, mas quem quiser mais detalhes sobre esse programa, tem o programa 38, que a gente gravou com o pessoal lá do Triplete, com o pessoal não, né, com o Alan do Triplete, e o Alan veio para defender o São Paulo e a gente acreditou muito no Aguiar, no poder de convencimento do Aguiar, e o Aguiar nos decepcionou e eu acho que essa aqui é babada, né? O São Paulo não disputou a segunda divisão. Não, eu e o Anjo Caído temos o voto a favor do rebaixamento e vocês puxaram o saco do cara do programa lá, do Alan. É fato. Então, mas não vamos adentrar nesse tema, já que temos um programa exclusivo para ele. Então, se você ficou curioso, volta lá no episódio 38, né? Ouça o programa. Aí, 86 e Caissara, né? Tem aquele negócio, o gol é apenas um detalhe, mas se a gente pegar a última final de Libertadores, foi um detalhe, né? Eita. Exatamente. Essa palhaçada, tipo assim, gol é apenas um detalhe, a equipe produziu bastante, a equipe jogou bem, a equipe chutou bola na trave, mas assim, quando vem que esses papos aí de que o gol é apenas um detalhe, é conversa. No futebol, o gol não é só um detalhe, o gol é o objetivo final do jogo. Mas isso que o Aguiar falou realmente é verdade, né? Porque aquele jogo ruim ali, o gol foi o detalhe, mas é o detalhe que decidiu tudo. Nem me fala, mano. Mas aí acho que esse gol apenas um detalhe é aquela mentira que o treinador, ele tá sofrendo uma pressão, aí ele perde o jogo, né? Aí ele começa naquela desculpinha, não, o time jogou bem, controlou a partida, criamos chances, faltou apenas o gol. Mas tipo, cara, se faltou o gol, faltou tudo. Então é papinho. Outra mentira aqui, que eu não sei quem criou essa mentira, né? Tá no site do Olé do Brasil, mas eu acho, se eu não me engano, foi o Fernando Diniz, que ele falou assim, ó. Não, eu tô brincando, não foi o Fernando Diniz, mas isso é costumeiro no futebol, que fala assim. É clássico do futebol. Não existe racha no elenco. O clima no vestiário é ótimo e o grupo está unido. Depois de 2 dias depois, treinador é demitido. Treinador é demitido, jogador é afastado e colocamos o jogador na lista de dispensas, ele pode procurar um novo clube. Essa mentira, ela já emenda, porque assim, o treinador ele fala isso, né? O jogador, o capitão fala, não existe racha, o vestiário é ótimo, o grupo é unido e blá blá blá. Aí vem o diretor, né? O supervisor de futebol, enfim, alguém da diretoria vem falar, não, o treinador está prestigiado, ele continua no cargo, a gente tem total confiança no trabalho dele e não cogitamos demiti-lo. Aí, próximo jogo, perde. Demitido. No vestiário. Essa história aí, ela é muito evidente, né? Quando um time não tá bem, a gente tem um exemplo recente que é o do São Paulo, que assim, era evidente, o Diniz xingava jogador, ele se mostrava indiferente em algumas situações, você via na cara dos jogadores que eles estavam jogando pra derrubar o cara. Então assim, essa história de que não existe racha no elenco, é muito evidente isso aí. Eu acho que assim, quando o cara vem, algum jogador ou técnico fala assim, não existe racha no elenco, é porque existe o racha. Porque se ele tá precisando explicar que o clima no vestiário é bom, é porque alguma coisa tem de errado. Encaixado o jogo do São Paulo. Tem que tentar de outra forma. Outra história que é muito contada, agora por algum dirigente que está prestes a concorrer ao cargo de presidente, aí ele começa com aqueles papinhos, né? Não, estamos engatilhados com um grupo de investidores que vai fazer um aporte, sei lá, X milhões em dinheiro, ou a gente já está com a maquete do novo estádio pronto,
todos esses papinhos para conseguir ficar bem na foto e conseguir ser eleito para presidente. E isso não é exclusivo de futebol, né? Porque, querendo ou não, quem concorre a presidente de clube é um cargo político, né? Então faz parte desse jogo político contar essas historinhas aí. E acredita quem quer. O Aguiar até acredita que vai sair um estádio lá na Baixada. Aí vai sair, aí você vai ver. Aí você vai ter que desmentir aí no programa. Não, mas esse papo aqui de que o cara começa a falar que tem grupo de investidor, que já tem maquete de estádio, que vai trazer fulano, geralmente tem esses presidentes, eles até colocam o nome, né? Tipo, não, eu vou trazer o Riquelme, né? Na época que o Riquelme era o jogador principal, assim, não, a gente vai trazer ou o técnico, não, a gente tá fazendo empréstimo aí, vai trazer o Neymar por empréstimo de 1 ano. Essas histórias aí é porque assim, é o que o Caissara falou. É um cargo político. E o político, ele depende da desgraça dos outros. Se tiver tudo bem, se o clube estiver andando, ele não tem o que prometer. Então, assim, ele vai. Você acha que o político ele vai no jardim, no bairro de Higienópolis, falar que vai colocar asfalto na rua? Lá já tem asfalto, lá já tem o metrô, lá já tem tudo. Ele vai na casa do Aguiar, lá em Campo Limpo Paulista, lá, e vai falar assim: Aguiar, eu vou asfaltar sua rua, toma essa cesta básica aqui, toma esse saco de feijão. E o Aguiar fala assim: voto 45. Ah, nada, não sei. Aguiar, outra mentira que é muito bem contada é aquela assim, ó: não fechei por causa do salário, vim pra esse clube por causa do projeto. Isso aí é conversa de jogador que tá em fim de carreira, ou é aquele jogador que ninguém acredita mais, que todo mundo sabe que ele é ruim, aí ele vai parar num time de segunda divisão, ele vai parar num time de terceira divisão, ou ele tá na Europa há muito tempo e o futebol dele acaba ficando ruim, aí ele sabe que ele vai ter que voltar pro Brasil. Aí ele vem, não, eu voltei por amor à camisa, o projeto do time, mas todo mundo sabe que o cara é ruim. Quem fez muito isso é o Zelov. O Zelov que começou no Santos lá, depois foi jogar no Gênova, e se eu não me engano, esses dias ele estava disputando a Série A3. Aí foram fazer uma entrevista com ele e ele falou assim, não, é pelo projeto. Eu não vim, eu recebi proposta de outros clubes, mas eu preferi vir pro Brasiliense. Essa historinha é muito manjada já, né? Ele não quer se ficar por baixo, né? Ele não quer se desvalorizar, aí ele acaba metendo esse louco aí que fala, não, o projeto é maravilhoso, aí você vai ver 2 meses depois, rescinde por falta de pagamento do salário. Então, clássico chaveco. É, porque é fácil você tá bem na sua carreira e você escolher time, né? Aí você escolhe o time, não sei o quê. Aí quando você tá recebendo que você tá muito ruim, aí fala assim, vou pra esse time aqui mesmo que é melhor pingar do que esse cara, né? Tem que, não pode deixar cair no esquecimento, né? Que o jogador que fica 1, 2 anos parado acaba tendo uma aposentadoria forçada. Então o cara ele tem que ficar nessa aí. Você não vê o Louco Abreu? É 40 times na carreira, não pode parar. E pior que ele rescindiu com o time pra encerrar a carreira lá no país dele, né? Teve o caso do... Encerrar a carreira, daqui 20 anos esse cara tá jogando ainda. Ele só se apresenta, treina e vai embora, aí até eu. A gente teve o caso recente dos irmãos lá, o Richarlison e o Alexandre, que foram jogar no Noroeste. Que assim, é a mesma história, só que assim, pra eles ainda tem a desculpa de que eles é o time que o pai dele jogou, é a cidade que eles nasceram e tal, é pra ajudar o time. Mas mesmo assim, a gente sabe que se eles fossem por causa do projeto e do amor à camisa mesmo, eles iam quando eles estavam no auge da carreira, né? Tipo, eles não iriam só agora. O jogador sabe que é mentira, mas ele conta. O torcedor sabe que é mentira, mas ele acredita. Então tá tudo certo. Vamos pra próxima mentira aqui, que é aquela assim, ó: não sei de proposta nenhuma, deixo isso com o meu empresário, meu desejo é ficar. Falou Neymar. Jogou vendido a final do Mundial. Mas tudo bem. Essa é mais uma, né? Que quando começa a pipocar a notícia de que o jogador está vendido, aí o cara fica com medo da torcida começar a pegar no pé dele. Aí ele começa, não, minha cabeça é aqui, o meu foco é totalmente aqui. Mas nessa, cara, no LX lá, ele já tá vendo o apartamento onde ele vai morar. Exatamente. Eu não sei de proposta nenhuma, deixei isso com o meu empresário. Tipo, parece que o empresário é o tutor do cara, né? Tipo, parece que ele não sabe de nada. Meu empresário que vai decidir pra onde eu vou. Tipo... É, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade de decisão pra onde que ele vai jogar, né? É aquela coisa, né? A gente finge que acredita, o jogador finge que é verdade. Eu acho que a felicidade é o que mais importa, né? Tô feliz aqui no Santos. Não é um momento, não vejo o momento de sair. Então eu vou ficar aqui até 2014. Tem uma aqui que é clássica, né? E aí dá pra apontar vários jogadores, né? Aquela notícia, né? Que o cara ele tá passando por uma fase melhor assim, e aí sai a notícia, né? Jogador X deixa as polêmicas de lado e quer dar a volta por cima
em seu novo clube. O cara que saiu brigado com diretoria, brigou, mostrou o dedo pro treinador, aí ele vai pro novo clube, tá tudo bem, quer refazer a sua moral, a sua imagem, e aí finge que é um bom moço, né? Até o primeiro pisão do zagueiro no dedão, que aí ele já fica revoltado e quer partir pra cima de novo. Tem coisas que Isso aí é o Léo Moura, Thiago Neves, ou o cara é envolvido com vários problemas extra-campo, né? O Adriano, o Jobson, o Felipe Melo, o Kleber Gladiador. Tipo, o cara fala assim, não, agora meu foco é aqui, agora eu mudei, eu não quero mais confusão pra minha vida. E todo mundo sabe que o cara não muda. Exatamente, né? Isso aí é intrínseco da pessoa, da personalidade do jogador. Então, cara, se o cara é encrenqueiro aqui, ele vai ser encrenqueiro em qualquer lugar. Eu não tô dizendo que isso é um problema, não, né? E teve um treinador que falava, né? O jogador não tem que ser pastor, não tem que ser santo, não. O jogador tem que ter personalidade mesmo. Mas aí quando ele vem com esse papinho de agora eu sou um novo homem, mano, mentira das braba. Isso aí é pra tudo, né? Pro jogador que é envolvido com bebida. Quantas vezes a gente já falou assim, o André Balada agora encontrou o time dele, o Walter agora tá magrinho, o Walter tá treinando bem, o Walter agora emagreceu 20 quilos, o Carlos Alberto agora encontrou o time dele, Adriano Imperador vai jogar na Major League Soccer. É sempre essas histórias, é aquela coisa que toda vez que a gente vê, já era assim, poucos jogadores tiveram essa mudança drástica assim e conseguiram subverter essa ordem. Tipo assim, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, quando aconteceu dele quebrar o joelho dele, muita gente falou assim, não, já era. Aí quando ele falou assim, não, eu vou voltar, eu vou disputar, aí você fala assim, não vai voltar, o cara quebrou o joelho. Mas aí ele conseguiu, né? O Ronaldo Fenômeno. Mas por isso que ele é o fenômeno. Por isso que ele não é qualquer um, né? Tem aquela pessoa que te dá uma facada nas costas, né? Figurativamente falando, traiu a sua confiança. Se ela vem falando com o papinho que, mudei, sou uma nova pessoa, mano, corre que é frio. Não, e outra coisa, assim, a gente tá falando de jogador de futebol, isso aqui vale pra vida também. Quantas vezes a gente já fala assim, não, esse ano é academia e nutrição. Não, esse ano aqui eu vou estudar pra caralho. Não, esse ano aqui não vou beber mais refrigerante, né? Aí vira o dia primeiro tá tomando Coca-Cola no gargalo. A verdade é que assim, o ser humano é um lixo. Essa é a única verdade desse programa. Como dizia meu professor Alexandre Claro, o mundo é um lixo cheio de merda e o buraco que vaza é o Brasil. E ele falava isso olhando pro Aguiar. Você é um estrume. Que não serve nem pra adubo. Professor de histórias professor da história das histórias jurídicas. Você que era o professor de filosofia. Não. Extremamente ateu, diga de passagem. Mas ele acredita. Que engraçado isso, né? Extremamente ateu. O cara ateu não tem como ser mais ateu. Não, porque ele era muito mais, entendeu? Ele deixa aí já. Não, mas eu acho assim, Caissara, o cara que é ateu, você vai falar de cara que é ateu, se ele tá no avião, o avião tá caindo, ele reza. O cara que é extremamente ateu, ele não reza de jeito nenhum. Então. Não tem extremamente ateu. Ateu não é. Você pode falar que o cara é extremamente religião X, mas ateu ou é. Não, é que assim, ele no primeiro dia de aula, que assim, a faculdade que eu estudava, ela vinha de uma união da Renascença, que é uma escola adventista, uma faculdade adventista, com uma outra faculdade. Ele chegou na sala de aula e falou assim: o negócio é o seguinte, a minha aula aqui vai pegar firme religião. Quem não quiser assistir, vai ter o 10 garantido, mas pode ir pra casa, porque aqui eu não vou deixar de falar. E eu já escreveu bem grande na lousa, sou ateu. Meu Deus, esse cara era um militante do ateísmo, esse cara aí. Então, sim, já chegou com, sabe, primeiro minuto de aula. Pensei que você ia escrever. Eu pensei que você ia falar assim. Eu sou ateu e pau no cu de quem tá lendo. Ele falou, podemos dizer. Mas ele falou assim: quem tiver algum problema de religião pode se levantar que tá com 10 garantido. Ele escreveu o professor Gag no vestiário masculino, escreveu isso aí, o Caissara. Porque eu sou ateu, vai vendo. Pau no cu de. Ai, cara. Deu um crise aí cara, eu tô imaginando a cena, mano. Foi sensacional. Ele escreveu assim, ó: sou ateu, vai vendo. Pau no cu de quem tá lendo.
Ai, caramba. 86, você é um professor de história polêmico? Sempre tem uma polêmica, né? Você tá falando de história, a gente sempre dá umas cutucadas na religião, mas eu, como álibi, sempre falo que eu sempre fui na igreja e graças a Deus eu saí. Tá certo. Falando em ateu, falando em mão de Deus, ou de Deus, a gente tem uma polêmica aqui, uma história no futebol que muita gente fala que Maradona foi melhor que Pelé. Eu acho que depende de que lado da fronteira você tá, né? Se tiver do lado do Brazuca, é mentira, mas se tiver do lado dos hermanos, aí vai ser uma verdade absoluta. Inclusive, eu acho que o argentino, ele nessa questão, ele tem muito mais certeza do que o brasileiro. O brasileiro ainda vai ficar, Pelé, época que amarrava cachorro linguiça, só jogar em time bom, não sei o que. Agora o Maradona para os hermanos é Deus, literalmente. É que o brasileiro é tão lixo que ele não valoriza nem o que tem no país. Mas é que assim, que nem o Caissara falou, dependendo do lado da fronteira que você tiver, você vai achar um ou outro. Mas é o que o Caissara disse também, o Aguiar. O brasileiro, ele acaba esquecendo as coisas. O brasileiro, assim, ele tem o Pelé, mas, assim, que o Pelé viva tenha muito mais tempo de vida, mas no dia que o Pelé morrer, vai ser uma comoção, mas eu acho que não vai ser nem parecido com aquilo que foi na Argentina lá, de ter feriado, todo mundo ficar de luto. E, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que, assim, vai passar 40, 50 anos e as pessoas vão falar muito mais de Messi e Cristiano Ronaldo do que de Pelé e de Maradona. Porque, assim, foram os caras que conquistaram bola de ouro, é um futebol que tá mais documentado, tem mais vídeo. Eu acho, pra mim, que, assim, o Pelé e o Maradona, eles vão ficar pra história, mas eu acho que daqui a alguns anos vão falar que Messi e Cristiano Ronaldo foram mais jogadores do que esses dois. Pode falar o que for. Os times lá são um lixo, a torcida é um lixo, mas ele se sente na Europa, Argentina. E pode se passar 200 anos, o Maradona nunca vai ser esquecido na Argentina. O Pelé, depois de um ano, vai ser. Xenofobia você vê por aqui. Tá bom? Isso aí você pode ter certeza. Eu vou até dar só rapidinho. Ontem eu tava vendo um documentário no Sport TV e estavam falando daquele goleiro Barbosa da final da Copa de 50. Eles jogaram toda a culpa da final da Copa de 50 em cima do Barbosa. E eu escutei uma coisa absurda na reportagem, e aí você julga do que é melhor. Eu só aproveitei para como gancho, tá? Falaram que ele realmente frangou nos gols e ele não era para ser o goleiro ideal, porque na época foi feita uma pesquisa que um goleiro branco era mais atento do que o goleiro negro no gol. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa falar mais alguma coisa? Não, mas falando sério agora, primeiro de tudo... Não tô falando sério, isso é mentira, não, Não, é verdade. eu sei disso. Eu não tô falando que você tá mentindo, o Aguiar. Eu só tô, primeiro de tudo, falar que o Dibrada não concorda com o Aguiar, essas coisas xenófobas aí, e eu quero que o Aguiar tome um pau quando ele for pra Argentina, dos argentinos lá, dos caras do torcedor do Boca Juniors. Que a gente... Mas foi um elogio. Eu falei que os caras são merda em tudo, mas pra eles o Maradona é melhor. Caraca, que deturpado esse seu conceito de elogio. Mas ele chama a gente de macaquito. Isso aí é elogio perto do que eu falei. Eles estão errados de falar que é macaquito e você tá errado de falar que lá é um lixo. Mas esse caso é... Põe pi em tudo. Ou corta. Então tá bom. A Argentina é uma barata, é tudo gente fina. Pronto, acabou. Esse caso que o Aguiar trouxe de falar que o Barbosa foi injustiçado, isso aí já é notório no nosso futebol. Tanto é que é uma coisa que falam bastante, né? Por conta do racismo que tem, acho que tem aquele livro do Mário Filho, que ele tem aquele livro chamado O Negro no Futebol Brasileiro, e tem outros livros e outros artigos que falam sobre a questão do racismo no futebol e a questão do goleiro também. Tanto é que o Edilson esses dias fez uma piada, não esses dias, né? Mas tem até isso no YouTube, falando que os goleiros negros não são bons. Né, aí eles falavam assim, goleiro negro não é bom, goleiro negro franga muito. Aí até não sei quem foi, se foi o Veloso, foi o Neto, falou assim, mas e o Dida? Aí eu falei assim, o Dida não é negro, o Dida é marronzinho, não sei o quê. E o próprio Edilson, que é um jogador negro também, né? Então essa questão do jogador negro no futebol, e principalmente goleiro, tem um estigma assim, isso que o Aguiar trouxe é bem importante, mas assim, é uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quem faz isso é um idiota. Anelka é do Galo. Foi muito legal no Twitter esse dia. Isso aí é uma fake news. Mas é que assim, o problema desse comentário é que não foi tipo a torcida que jogou, não foi a imprensa, foi o próprio presidente do clube. Falou, Anelka é do Galo.
E ele é tão bom de mentira que ele viu aí um futuro na política e foi ser prefeito de cidade. Não, e foi, o Calil é prefeito de Belo Horizonte, ele ganhou no primeiro turno agora em 2020 com uma alta taxa de aprovação, assim, tipo, e a gente nem sabe assim, né, a gente aqui de São Paulo nem sabe qual é a aprovação de Minas, mas dizem que ele consegue, que ele é parcial, que ele consegue desagradar os dois lados. Não, mas não é a primeira vez que o presidente de alguma coisa fala merda. Nós não temos presidente que fala pra sair sem máscara? Eu acho que a gente tá no momento que as autoridades públicas, né, não são um espelho a ser seguido. Eu acho que dá pra falar, né? Tudo que eles falar, faça o contrário, né? Se for o presidente, com certeza, tipo, faça o contrário mesmo, cara, senão você vai morrer. Outra aqui que é famosa, né, tem vários jogadores que falam, mas ficou bem quando o Ronaldinho tava no Grêmio e ele tava no vestiário lá sem camisa, comemorando algum título que eles tinham ganhado, e o Ronaldinho falou assim: eu amo essa torcida, no Grêmio eu jogaria até de graça. Essa frase é uma frase de um Ronaldinho que era moleque, assim. Realmente o Ronaldinho falou naquele tempo ali, e talvez se ele tivesse jogado um ano a mais, talvez ele não falaria isso. Ele tava na empolgação ali, por exemplo, ele ganhava um salário que provavelmente para ele era muito dinheiro, e ele nem tinha noção do tanto que ele podia ganhar mais ainda no mundo, né, porque tava no começo de carreira e tal, então pra ele, eu com esse salário aqui, que essa torcida joga até de graça. Mas ele tendo um irmão muito astuto, que é o Assis, falou: Ronaldinho, vem com nós que você vai, não precisa jogar de graça não, que você pode ganhar muito mais. Essa frase aí do jogador quando vem com esse papo de que jogar de graça, que o salário não é importante. Se não é importante, por que você não fechou com vários jogadores aí que fecham com outros clubes sem ser com os clubes de coração? Então assim, é mais fácil o cara falar: eu quero. É até mais legal e mais justo e mais franco quando o cara fala assim: eu quero conquistar minha independência financeira, eu quero ir pra China pra ganhar dinheiro mesmo. Lógico, a gente vai ficar falando assim: porra, o cara ganha 1 milhão por mês, ele quer ganhar 3 milhões, o que o cara faz com 1 milhão que vai fazer 3 milhões de diferença na vida dele? Mas tudo bem, né? É mais fácil. Então, tem uns que saem pra fugir da mulher, da ex. Ok. O Dudu teve o caso de agressão dele. Enfim, assim, esses casos aí de jogador que fala que jogaria até de graça, que o salário não é importante, é muito ruim, porque assim, o cara pode até ser verdade isso, mas aí quando o outro time vem e oferece mais dinheiro, ou quando vem um futebol que nem é tão prestigiado, mas o cara prefere ir pra esse clube do que jogar num time um pouco melhor, com uma visibilidade melhor, enfim. Esse papo de que dinheiro não é importante é mentira. Essa é uma clássica, né? Naquele famoso mata-mata em 2 jogos, um time toma uma traulitada, tipo, toma uma sacolada no primeiro jogo, e aí mentira atrás de mentira, né? Sei lá, você perde de 5-0, aí você vai naquele papinho lá da entrevista: e aí, como que vai reagir pro segundo jogo? Eles foram bem hoje, mas a gente tem que acreditar no nosso futebol, do mesmo jeito que eles fizeram 5 aqui, a gente pode fazer 6 lá no outro jogo. Então, cara, o jogador, ele sabe quando não vai dar pra eles, né? Então fica aí mais essa mentira clássica aí que os jogadores contam e a gente tem que fingir que acredita, né? É porque geralmente quando o cara toma uma traulitada dessa que nem o Caissara falou, é porque ele vê que o outro time ele é muito melhor, ele vê que a outra equipe é superior. Não é que nem no caso assim que o Palmeiras fez 3-0 no River, só que todo mundo viu que o River teve bem mais chance que o Palmeiras, que os gols do Palmeiras foram todos na sorte e que a equipe do River poderia muito bem fazer 3 ou 4 aqui em São Paulo. Nesse caso aqui, dessa fala, é daquele time que é muito ruim e todo mundo vê que a outra equipe superior e ele não vai fazer diferença. Os caras podem colocar o time júnior lá que ele não vai devolver o jogo, assim. Teve alguns jogos, né, a gente sabe de algumas situações aí históricas, né, já teve o caso do PSG, já teve o caso do Barcelona. Eu lembro uma vez que o Palmeiras perdeu, acho que de 5-0 do Grêmio, no jogo de volta ganhou de 5-1, né, então teve aquele gol que não classificou o Palmeiras. Na época, acho que até o Fernando Diniz jogava no Palmeiras, mas geralmente quando o time perde na ida de um placar de elástico, na volta não vai ter jeito não, vocês vão tomar outra sacolada. Eu presenciei uma virada, eu presenciei no estádio uma virada dessa. Santos e Fluminense. Isso aí foi sensacional, mas depois disso o Santos nunca mais virou nada. Já até imitaram aquele negócio de ficar lá no meio do gramado, pra lembrar 95. Eu acredito, né? Então, mas não dá em nada. Não, isso essa virada aí é que nem a gente tava falando de política, né? Em 2018 a gente viu que um candidato tava com 46% e a outra fala assim: não, dá pra virar, vamos virar. Aí o famosíssimo, ilustre e sangue bom Mano Brown falou: não vim aqui pra ganhar voto, porque eu acho que já tá decidido.
Agora, se falhou, vai pagar. Quem errou vai ter que pagar mesmo. Já era, já perdeu. Volta pra base. Exatamente. Cara, o pessoal tem que lembrar que a exceção só confirma a regra. Então vai ser uma ou outra vez que isso vai acontecer. Mas no geral, cara, o time que for lá e massacrou no primeiro jogo, ele vai fazer um segundo jogo controlando e vai se classificar. Não tem muito como fugir disso, não. Então, não acredite. Outra coisa que... Uma mentira que conta, e isso aí é um folclore do futebol brasileiro, é falar que o Túlio e o Romário têm mais de 1000 gols. Isso aí é verdade ou é mentira? Cara, essa é polêmica também, mas eu acho que eles deram uma forçadinha aí pra chegar nesses 1000 gols aí. Pra mim é mentira. Pra mim o jogo tem que ser oficial, assim, né? Tem que ter algum tipo de interesse competitivo, não só pra um cara fazer 1000 gols, né? Não, e é uma história que fica assim, fica bem artificial, né? Não tem aquele prestígio, assim, o cara marcou mais de 1000 gols. O que significa? Tipo, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. Acho que na carreira, o Ronaldo não deve ter nem uns 400 gols. Eu acho, pelo menos, pelo que eu vi. Ele teve... Até por aí. Tipo assim, o Ronaldo, ele não é o jogador que ele é porque ele fez 300 ou 400 gols. Ele é pelo conjunto da carreira dele. O Maradona e todos esses jogadores é a mesma coisa. É que nem você pega assim, fulano de tal é o artilheiro da Europa e joga na Liga Belga, na Liga Austríaca e tem 50 gols no ano. Mas isso não faz do cara ser um bom jogador, um jogador que é relevante. Mas aí tem um peso, né? Os números, eles demonstram um peso, né? Por exemplo, você vê alguns jogadores assim, sei lá, o Alex, por exemplo. Você fala, pô, é um grande jogador. Aí você fica sabendo que ele fez, sei lá, 600 gols na carreira. Você, caralho, ele fez tudo isso de gol. Então eu acho que a quantidade de gols, ela traz um peso pra história do jogador. Sim, mas... Acho que ela não é determinante, mas, porra... Assim, se o Romário tivesse atingido os 1000 gols de maneira, digamos, orgânica, seria muito legal, cara. Sei lá, ele marcou... Campeonatos Brasileiro, Carioca, enfim, todas as competições que ele disputou. A questão é que, assim, ele, no final dessa contagem, ele fazia amistoso e colocava juiz e bandeirinha só pra... Amistoso não, ele fazia jogo-treino, colocava juiz e bandeirinha só pra marcar gol, cara. E aí todo jogo tinha 2, 3 pênaltis. Aí é foda, né? Aí acaba com a credibilidade. Não, mas o que eu tô falando é que assim, por exemplo, o Alex, se ele tivesse 600 gols na carreira, é um aditivo pra ele, né? Mas se o Alex tivesse 200 gols ou 300 gols, não ia fazer diferença pra carreira do Alex. É isso que eu tô falando, tipo assim, o Túlio marcou mais de 1000 gols. Tipo, porra, o Túlio realmente ele é um jogador que ele era muito bom, apesar dele ser falastrão, apesar dele ser meio comediante, mas o Túlio era um bom jogador, era um jogador que fez muitos gols, você via que ele tinha habilidade. Não faz diferença o cara ter 1000 gols, eu acho que é muito mais pra inflar o ego dele, mas eu acho que, assim, pra história do futebol fica muito mais relevante o que o cara jogou. Essa história de que tem mais de 1000 gols parece muito mais folclore, muito mais história engraçada do que uma coisa séria. É folclore até porque os dois passaram por futebol carioca. O futebol carioca O Aguiar tá num bairrismo hoje que, pelo amor de Deus. Não, mas o futebol carioca... O Aguiar tá pensando assim, essa quarentena não vai acabar nunca, eu nunca mais vou sair de casa. Então foda-se, vou xingar todo mundo. Não, o futebol carioca, onde tem 4 times, onde 3 caíram. 4 times grandes e 3 caíram. Aonde se disputa, é o único estado que aceita disputar um campeonato paulista que não pode ser disputado. Você quer que eu fale como do campeonato carioca? E os caras ainda, o América sobe e não sobe, pô. O América sobe, disputa um quadrangular e cai de outra divisão. O Anjo Caído tá ferrado da vida com isso aí, viu? Mas é isso aí, como vai ter moral de contar gol do campeonato carioca? Outra coisa aqui que tem muito, que o pessoal fala muito, é que o Dibrada é um podcast bom e sempre volta. Isso aí é mentira ou é verdade? Não, mas é verdade, sempre volta. Mas que volta é verdade. Um dia vai ser mentira. Torcida do Santos é campeão e toma as ruas. Porra, essa aí eu tô pra ver, hein? Olha, eu acho que você fez a pergunta errada. A torcida do Santos toma as ruas. Se você acompanha agora a vacinação do Covid, nós estamos aí, pô. Torcida... É mentira? 51, Palmeiras, primeiro campeão mundial. Ai, cara. Deu um crise aí no... Ai, vamos a próxima aqui. Vou puxar a próxima aqui. Ai, deixa o Caissara tomar um fôlego aí, pô. Ai, peraí, pô.
Vai, passou. Beleza. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana.